Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui reunidos no Ponto a Ponto com Fernando Caldas. É um prazer ter vocês conosco. Você, executivo, você, empresário, vai nos acompanhar hoje sobre um tema extremamente rico, deste momento de transformação da nossa economia, que já mostra sinais positivos, a importância do empresário olhar esse momento e rever a sua política de investimento e, consequentemente, também rever as fontes adequadas para esses investimentos novos que você, empresário, terá que fazer. Para lhe dar um conjunto de visões deste novo momento e da importância do crédito na vida da empresa e também nos executivos da área financeira e nos gestores empresariais, nós estamos trazendo o tema gestão de finanças e crédito. Para falar de gestão de finanças e crédito, fomos buscar um executivo eu diria assim, um executivo AAA. Nós estamos falando de Mário Cruz Pina, que está aqui ao meu lado. Muito nos honra a presença de Mário aqui em nosso programa. Seja bem-vindo, Mário. Falar de Mário para vocês, telespectadores, é uma coisa assim muito rica para mim, porque conheço o Mário de muitos anos. Ele é um profissional do mercado financeiro. A formação dele, a formação executiva, profissional, é do Citibank, ou seja, o Citicorp. Foi a escola empresarial que formou o Mário Cruz. E dentro dessa escola ele exerceu cargos diversos na sua trajetória profissional, com mais de 25 anos de carreira na corporação e, consequentemente, no mercado financeiro. Veio para o mercado e foi diretor de Gouveia de Souza, uma grande organização e que é de projeção nacional. O Mário Cruz foi diretor dessa organização, foi diretor de outras organizações, empresas de startup que fizeram o seu lançamento e seguiu uma nova linha de crescimento, que é a Neurotech. O Mário Cruz também esteve presente, participando dessa organização, e hoje o Mário é sócio empresário da área de finanças, né, na área de finanças corporativa, com a Neurocred. Mário, seja bem-vindo ao nosso programa e é um prazer ter você aqui conosco, Mário. Muito obrigado. Mário, para começar o nosso bate-bola, eu quero fazer uma pergunta que é muito importante para o nosso telespectador. Para aquele empresário que quer investir e precisa entender um pouco da importância do crédito. Então, Mário, o crédito, qual o papel do crédito como alavancador de negócio? Fala para a gente, fala para o nosso empresário e para o nosso executivo. Bom, o crédito, eu tenho o crédito como uma ferramenta principal para você desenvolver as economias de qualquer país, tá? Ele começou lá nos meados dos anos 1500, em Veneza, onde as pessoas começaram a escriturar as suas dívidas, os seus haveres, os seus deveres. Está trazendo a contabilidade aí? Estou trazendo a contabilidade, mas era uma forma de registrar uma dívida. Uhum. E todo o processo de dívida é um processo de confiança. Perfeito. Se você não tem confiança, fica difícil você emprestar. Perfeito. E o crédito ele tem que ser observado como uma ferramenta para alavancar os seus negócios. Existem dentro do ambiente empresarial duas finalidades, dois objetivos para você demandar crédito. Certo. Um para financiar o seu ciclo operacional, ou seja, dentro do seu ciclo operacional, basicamente você financia suas vendas e eventualmente você financia seus estoques. Perfeito. Mas do ponto de vista de investimentos de raiz, você tem hoje no país, no Brasil, uma limitação muito grande nesse mercado, porque você praticamente depende de BNDES ou de bancos federais regionalizados, como BNB, BASA. Perfeito. Tá? E normalmente as taxas e os prazos desses recursos também não são adequados como em países de primeiro mundo. Então, qualquer economia que se preze hoje, você precisa ter uma cultura de crédito muito relevante. E para que isso aconteça, a legislação precisa ser muito clara, proativa e que privilegie também não só a parte de quem toma o crédito, mas quem concede o crédito para não ficar com uma insegurança jurídica. Perfeito. Se você vê economias como os Estados Unidos,
eu diria que mais de 70%, 80% do PIB está lastreado em acesso farto ao crédito. Só que... Mas pô, Mário, nessa oferta, né, que existe nos Estados Unidos também é em função de ter uma diversidade do sistema financeiro muito grande. No Brasil não temos isso, né? É verdade. Essa concentração. Você tem não só o mercado formal de bancos, mas você tem os periféricos, que são as empresas de fomento, você tem o mercado de factory muito ativo, você tem instituições governamentais para fomentar o crédito imobiliário, você tem um mercado de capitais também que você faz o início e depois você pode fazer as adequações dentro do mercado financeiro, mas eu acredito que esse mercado é um mercado antigo. O que está acontecendo na economia é a introdução do mundo virtual no mercado de crédito. Então você ouve-se falar muito hoje de fintechs, que são as empresas tecnológicas voltadas para serviços e produtos financeiros e afins, como seguros, como viagens, como recarga digital, contas digitais. Então, esse mundo novo vai fazer com que todo esse mundo físico de estruturas bancárias pesadas, com muitos funcionários, e que você paga tarifas, ou seja, se você faz uma operação de crédito, de capital de giro, e se você for considerar todos os acessórios, como a taxa de abertura de crédito, o IOF, as tarifas, os emolumentos, o registro, tudo, se você for considerar isso, talvez você esteja pagando mais sobre isso do que o próprio preço da operação, que já é muito caro. Perfeito. Por quê? Porque o Brasil precisa fazer o dever de casa para gerar menos insegurança, diminuir carga tributária, facilitar que o ambiente de crédito seja um ambiente menos inóspito, como um ambiente de negócios como um todo, para você poder destravar essa questão que existe no Brasil, que o brasileiro parece que tem muito pouco veio empreendedor, o que não é verdade. O que ele não tem é o apoio efetivo de um planejamento mais adequado e de uma oferta mais adequada de crédito. Tá? E se você for para os Estados Unidos, você vê isso, você vai no Vale do Silício, o que está surgindo de fintech, o que está surgindo de novas soluções para que você, do seu celular, você possa fazer uma captação, seja ela baseada no seu risco pessoal, no risco da sua empresa, ou que você associe a isto, ou agregue a isto uma garantia real, uma garantia acessória. Nesse sentido. Isso de uma forma tecnológica de fácil acesso, né? Sim, sim. No seu celular, você vai digitar o seu CNPJ ou o seu CPF, os motores que estão por trás, os algoritmos, que é uma palavra da moda, que nada mais é do que softwares que conseguem... softwares inteligentes que simulam a capacidade do ser humano, só que de uma forma computacional, ou seja, se eu consigo tratar 4 ou 5 variáveis, o software ele consegue tratar 150, 200 variáveis. Perfeito. Então ele consegue definir um perfil para você e, em cima disso, precificar o seu risco. Nós estamos numa batalha já há alguns anos para aprovar definitivamente o cadastro positivo nesse país. Certo. Por quê? Com cadastro positivo, você vai olhar para a pessoa ou para a empresa e não vai estar preocupado somente se ela tem algum tipo de restritivo. Você vai ver se ela do ponto de vista de pagamento, de assiduidade, se ela também é muito boa. Então, você consegue ter uma nota de crédito para saber a probabilidade daquela empresa cumprir suas obrigações. Então, esse vai ser um divisor de água no mercado de crédito nacional. Seja para bancos de fomento que fazem operações de longo prazo para financiar bens de capital, bens de raiz, novas inovação que eu não acredito que o Brasil do século 2001 olhe para trás e queira investir na velha indústria. Eu acho que nós temos que investir em indústrias com tecnologia de ponta, certo? Como fazem hoje Suíça, Israel, o próprio Estados Unidos, a Coreia, a China, que nos últimos 20 anos fez o que fez. Então, eu acredito que a gente precisa enxergar esses pontos. O cadastro positivo, um ambiente menos inóspito, regras mais equânimes entre
quem toma crédito e quem concede o crédito. E tudo isso vai fazer o seguinte, vai diminuir o spread bancário, que esse é o grande problema do crédito no Brasil. Não são os 6,5% que o Banco Central cobra, não paga para financiar seus títulos e é referência para os bancos fazerem seus empréstimos. Não é isso. São os 280% que você paga num cheque especial ou num cartão de crédito, ou os 50%, 60% que uma empresa paga para financiar suas vendas. É impossível você crescer tendo essa estrutura punitiva por trás. Com certeza. E aí o crédito deixa de ser um instrumento de alavancador de negócio, para ser um limitante muitas vezes. E na hora que a gente está falando da necessidade da indústria brasileira não produzir produtos de commodity, porque essa é a velha indústria. A velha indústria só produz produtos de commodity, nós precisamos sair disso, para ir realmente para uma indústria que traga e que produza produtos de tecnologia, que haja e fomente cadeias produtivas integradoras. Então você vê, nós sempre tivemos aqui o Parque Sucro-Alcooleiro, na nossa região, nosso estado sempre foi muito rico, mas as grandes máquinas, os grandes equipamentos da usina não tinham produção local, é tudo importado. O Brasil é grande produtor de cimento, as indústrias de cimento estão aí espalhadas no Brasil, mas o Brasil não é produtor da tecnologia das máquinas de cimento. Então, aí entra a necessidade do governo rever a política industrial nesse sentido, porque é necessário rever isso. Hoje, as indústrias, as montadoras de automóveis é um exemplo típico. Os automóveis brasileiros são automóveis de commodity, de baixa tecnologia, e automóveis que geram acidentes, porque eles são de baixa tecnologia quando comparado com os automóveis que circulam em Londres, circulam em Nova York, circulam em Paris. Então, precisamos, e aí, de novo, a necessidade do governo intervir para que haja uma mudança da política industrial. Transferência de tecnologia daquele produtor internacional que está no Brasil no mercado cativo e restrito, não só obtendo incentivos fiscais, não é isso, Mário. O crédito é preciso existir para o empresário brasileiro investir, mas é também necessário que haja um apoio governamental para que aconteça uma transferência de tecnologia onde não se tem, para que se tenha cadeias produtivas industriais integradoras. Aí gera emprego, aí gera desenvolvimento, porque a indústria brasileira fazendo seu produto de commodity não vai gerar desenvolvimento. É a indústria velha que você bem está pontuando aqui conosco. Esse não é o caminho. Veja só, Fernando, por trás de tudo isso, na base de tudo isso, você precisa ter estrutura de capitais. Certo. Essa estrutura de capitais, muitas vezes, de repente está na mão dos sócios, dos acionistas, mas na maioria das vezes precisa ser captada fora do ambiente da empresa. Tá? Então, é inadmissível que você, num plano de desenvolvimento focado, por exemplo, ao crédito industrial, que é um crédito que aumenta a taxa de investimento e reflete diretamente no crescimento do PIB, que você tenha basicamente o BNDES como um alavancador disso. E a gente viu o que aconteceu com o BNDES no momento em que ele foi aparelhado e ele foi ideologicamente tendencioso para criar os campeões nacionais ou financiar obras em países que nos dizem muito pouco respeito. Tá? Mas, tirando a política de lado, nós devemos olhar o seguinte: que tipo de indústria nós queremos? Que tipo de país nós queremos e que tipo de indústria nós queremos? Nós queremos a indústria que vai processar commodity e mandar para o exterior? Tudo bem, que seja uma parte dela, eu acho que não tem problema nenhum. Mas você não pode deixar de lado a verticalização das cadeias produtivas ou da clusterização. Eu estava falando com uma empresária aqui do sector de moda, a Magna, e ela me disse o seguinte: Mário, a cadeia da confecção a cadeia têxtil está toda mapeada, a cadeia da confecção. Se você for no que eu chamo de Triângulo das Bermudas, Toritama, Santa Cruz, de Capibari, Caruaru, que aquilo é um negócio monstruoso, que o governo precisaria realmente olhar com mais carinho. Ela está toda mapeada, mas ela tem um ponto frágil. Você sabe qual é o ponto frágil? A indústria têxtil. Está toda vindo da China. Tá? Como é que você reverte isso?
É você fazendo um processo, de repente, até de transferência de tecnologia. Tudo bem que na China você vai fazer, você monta considerada uma pequena indústria lá, com 5, 6 mil pessoas, né, 6 mil funcionários, pagando o que se paga lá. Obviamente que isso vem mudando. Mas, de qualquer forma, você podia fazer um processo e dizer o seguinte: quais são as cadeias produtivas, quais são os clusters que precisam ser atacados, que são nossa vocação. Como o Israel fez, por exemplo, no agronegócio dele. O Israel, ele tem a parte de desenvolvimento de sementes, engenharia de desenvolvimento, né? Ele tem a indústria, ele tem a indústria que produz os implementos, ele tem a tecnologia para captação de água, enfim, está toda mapeada e toda feita em Israel. Eu não sou contra você trazer, eu não sou contra que nós tenhamos uma economia aberta, mas que nós também tenhamos as condições, dentro das nossas habilidades, as nossas vocações, que nós possamos ter uma indústria focada naquilo que a gente é bom. E para isso precisa ter um pacote de oferta de produtos e serviços financeiros, o crédito. Por exemplo, você precisa ter linhas de exportação, linhas de importação. Perfeito. E nós estamos falando aí, não é coisa de 6 meses, não. Você precisa ter linhas adequadas ao ciclo produtivo ou ao ciclo de vida do produto, ou à maturação daquele parque industrial que você vai montar. E você não pode tomar recursos de 5 anos. Sem dúvida. Certo? Se você tem um processo de depreciação que leva 10, 20 anos, como é que você vai pagar com 5 anos? Pelo contrário, 5 anos deve ser a carência, para que se gere caixa, possa ter valor agregado e você comece a repagar. Perfeito. E liquidez, o mundo está cheio. O que existe mais no mundo hoje é liquidez. Muito bem. Talvez o mundo nunca tenha tido tantos recursos disponíveis para serem aplicados. Que coisa boa. E vamos torcer que esses recursos venham para o Brasil nesse novo momento. Agora nós vamos aos nossos comerciais, convidamos aí os nossos patrocinadores e no nosso próximo bloco continuamos com Mário Cruz e a gestão do crédito e risco. Muita gente nem imagina que tem diabetes, mas essa doença pode ser identificada com um teste simples e deve ser esclarecida com muita informação. O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Os principais sintomas são cansaço, perda de peso, sede e muita vontade de fazer xixi. É importante uma boa alimentação para cuidar da sua saúde e pratique exercícios diariamente. Se você apresentar algum sintoma, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Prefeitura do Recife. Eu não consigo ver mais onde cortar aqui, viu? Não é possível. Não, deve estar errado isso aqui. Como é que a conta de celular chegou nesse valor aqui? Eu sei lá, esse cara tem amigo no Brasil inteiro, ó. Tem ligação do norte ao sul. A gente vai ter que pagar isso. Você sabe onde achar esse sujeito? Nem eu. Inacreditável. Será que dá para gerenciar os custos de ligações na sua empresa? Claro que dá. Na Claro Empresas, dá para ter gestor online para todas as linhas. Claro, sua empresa merece o novo. Só a NET tem tudo o que você precisa para aproveitar sua internet, com novidades via cabo e Wi-Fi. Assim, tudo pode funcionar perfeitamente em todos os cômodos, com a conexão estável e o sinal que chega onde precisar. A tecnologia Wi-Fi Plus utiliza um modem que manda o sinal em 2 frequências diferentes. Isso diminui a interferência e aumenta tanto o alcance da conexão quanto a velocidade. Toda a família pode se conectar ao mesmo tempo. O ponto Ultra leva ao máximo de ultra velocidade onde você quiser, conectando um cabo exclusivo para a Smart TV, o videogame ou o computador. E o Wi-Fi Plus 360. 3 repetidores colocados em pontos estratégicos ampliam o sinal da sua banda larga da NET e você se movimenta por toda a casa sem perder a conexão. Com as tecnologias de conexão da NET, navegar na internet nunca foi tão rápido. Acesse o site e conheça soluções para a sua casa ficar sempre conectada.
Senhoras e senhores, voltamos ao nosso programa com o tema de hoje, a gestão financeira e de crédito. E, Mário, eu gostaria de explorar a tua presença aqui para você falar um pouco para o nosso telespectador sobre essa questão do mercado de capitais. O mercado de capitais brasileiro é extremamente pequeno, extremamente concentrado. Nós estamos falando aí, no máximo, 400 empresas no Brasil. As grandes empresas brasileiras estão no mercado de capitais. Isso é um número muito pequeno. E se o empresário quer buscar recursos, quer trazer recursos num custo menor, esse é um caminho, Mário. Por que os empresários não partem para investir e buscar recursos no mercado de capitais brasileiro? É uma pergunta extremamente interessante e pertinente ao momento que nós estamos passando. Porque a gente não pode partir para comparar o mercado de capitais brasileiro com o mercado de capitais americano, né? A gente deveria comparar com alguém muito próximo da gente, e mesmo assim a gente perde. Eu diria sempre o seguinte, que para você ter um mercado de capitais mais robusto, que seja mais pulverizado e mais dinâmico, você precisa ter uma estrutura empresarial de governança muito forte. Certo. Ora, a maioria das empresas tem dificuldade de fechar seus balanços. E nós estamos aqui com um contador. Não tem auditor independente. Não tem, exatamente. Então, se você não tem governança, como é que você pode... E aí nós estamos falando de crédito. Ora, o que me leva a investir numa empresa? Eu acreditar que aquela empresa, pelos seus fundamentos contábeis, econômicos, financeiros e o ambiente externo de concorrência, de ameaças e tudo, sejam favoráveis para que eu invista o meu rico dinheirinho para que eu possa ter um retorno. E existe um problema de cultura também, que aí a população precisa começar a acreditar nesse tipo de mercado. Enquanto aqui a gente está preocupado em pagar o INSS para podermos ter uma aposentadoria, o americano faz a sua aposentadoria em cima de fundos de ações ou em ações diretas. Tá me lembrando das vovozinhas americanas? Exatamente. Piada ou não, mas o fundo de investimento das vovós é óbvio que todo mercado ele tem suas distorções, mas para isso eles têm agências reguladoras. Eu sugiro a quem nunca assistiu, assista uma série que tem na Netflix chamada Billions, certo? Que é exatamente o confronto entre o judiciário e um grande tubarão de Wall Street, mas você percebe a facilidade que as pessoas têm, os empresários têm, em, através de um plano de negócio, ou seja, uma apresentação PowerPoint, gerar demanda para o cara investir 10, 15, 20 milhões de dólares, se transformar num investidor com uma participação relativamente pequena e daqui a um ano abrir essa empresa no mercado. Certo. E essa empresa precisa ter os seus processos internos transparentes, com governança, com auditoria, com números que sejam críveis. É óbvio que vão acontecer distorções, mas o mercado não é perfeito, não existe nada que seja 100% determinístico. E aí nós estamos entrando em estatística, que também é uma ferramenta que é muito pouco utilizada pelo mercado tradicional, né? Então, eu acho que assim, se o Brasil começar a mudar essa cultura de que você não pode ir no mercado para abrir seu capital porque eu tenho uma série de entraves, vamos tentar consertar esses entraves. Mas nós precisamos mudar também a postura do empresário em relação a como ele quer que o mercado veja a empresa dele. Se ele tiver governança, ele vai ter acesso a capital. Aí você vê o índice da Bovespa sendo carregado por Banco do Brasil, Petrobras, Vale, quem mais? Itaú, Magazine Luiza agora, que é o grande charme, a grande vedete, é o grande diamante do mercado. Mas por quê? Porque tem, comandando a Magazine Luiza, executivos do primeiro escalão que fazem questão que o mercado enxergue antecipadamente possíveis problemas. Não sei se o pernambucano continua. O Marcelo Silva é o principal executor e ele
executivo brilhante. Grande pernambucano, foi executivo do grupo Bom Preço. Bom Preço, né? Depois da Casas Pernambucanas. E por onde passou realmente deixou uma imagem de homem de sucesso. Que vale a pena sentar do lado dele. Vale a pena tê-lo ao lado. Um CEO então, de sucesso. E isso eu carrego para aquela pergunta inicial. Por que é tão pequeno? Porque nós precisamos ter mais Marcelo Silvas, nós precisamos ter mais pessoas como Jorge Paulo Lemann, tá? que trabalham de forma transparente. Mas aí, Mário, é preciso ter mais o Paulo, né? É preciso ter mais a Luísa, ter mais Luísas e mais Paulo, que contratem outros Marcelo Silva, porque nós temos no mercado grandes executivos que estão presentes, mas os empresários, eles precisam investir no seu negócio, na profissionalização do seu negócio, como você bem pontuou. Só com a profissionalização é que esse mercado de capitais brasileiro vai crescer. Se não houver uma profissionalização das empresas brasileiras, porque 400 é um número muito pequeno, nós temos muitas empresas no Brasil. Caldas, deixa eu pontuar uma coisa para você. Quando você vai investir no mercado de capitais, normalmente você procura um apoio, seja de uma gestora, seja de um banco. Por quê? Porque a pessoa física ela não consegue analisar balanço e ela não sabe como é que funciona a análise gráfica. Tá? Mas assim, isso não precisa ser uma obrigação da pessoa física. Isso precisa ser uma obrigação de quem está vendendo isso, mostrar que aquilo realmente faz sentido. E você só mostra isso que faz sentido se você olha ao passado. Tá? Então nós estamos falando mais uma vez de acreditar num processo para que você possa comprar aquele objeto de desejo. Né? O crédito satisfaz os seus desejos, seja como pessoa física, seja como empresário. Perfeito. Tá? Enquanto pessoa física, você tem acesso hoje a crédito de uma maneira massificada, ou seja, o call center liga para você, você entra no celular, você digita seu CPF, por exemplo, no site do Nubank, e ele vai botar os motores de decisão dele para trabalhar e vai dizer o seguinte, você está aprovado, você está reprovado. Lógico. Certo? Mas imagina uma Casas Bahia sem poder financiar um celular em 24 meses. Qual seria o valor de venda dela hoje, anual? Provavelmente ela perderia aí 70%, 80% das vendas. Tá? Então, tudo isso é uma questão de confiança. E você só confia se você tem, do outro lado, processos que tenham transparência. Perfeito. Mário, fala para a gente agora sobre plataforma de gestão de risco de crédito. Fala para a gente. O que é isso? Até é um nome muito grande, né? Mas na realidade é o seguinte, você até pouco tempo, vamos falar de crédito para empresas. Tá. Então, crédito para empresas era concedido por bancos, por agências de fomento, por factories, por fundos de recebíveis financeiras. E normalmente você fazia a análise daquela solicitação através do balanço da empresa. E você sabe, porque você é da área, a dificuldade de você acreditar naqueles números. Tá? Com o tempo, o que aconteceu? Você começou a ter a introdução de sistemas tecnológicos, a capacidade computacional, ela se transformou. Nós estamos falando aqui de um chip de memória de 128 mega, de Pentium 1, Pentium 2, isso não existe. Então hoje um celular tem mais capacidade computacional do que os notebooks os computadores da NASA que lançaram o Apollo 11, só para você ter uma ideia. Então, com o tempo foi se vendo que você não poderia só estar em cima daquele crédito tradicional de análise de balanço. Você precisaria também mapear o comportamento desse cliente no mercado. E como fazer isso sem que você não tenha uma equipe monstruosa de pessoas que vão lá para fazer consulta, para ver se existe a empresa, checar fornecedor, checar quanto é que ele tinha no banco. Então, o que aconteceu? Com a capacidade computacional, os bancos e as outras empresas que concedem crédito para pessoa jurídica desenvolveram modelos em cima de fluxogramas,
onde você, dentro desse fluxograma, você implanta uma política de crédito. Certo. Essa política de crédito, a grosso modo, diz o seguinte: eu não quero, dentro da minha instituição, tratar, para efeito de crédito, nenhuma empresa que tenha menos de 2 anos de existência. Eu não quero que ela tenha restrições recentes, principalmente cheque sem fundo, mas eu aceito que tenha restrição contra operadoras de telefonia com 6 meses, porque eu acho que não é relevante. Então você dá relevância também a isso. Certo. Então, esse fluxograma vai rodar a tua política e vai te dar uma possibilidade. Esse modelo de processo. Esse modelo de processo ele vai gerar uma saída. Essa saída, normalmente, ela sai em 3 variáveis: aprova, reprova ou refina, mandando para um especialista poder dar uma... Porque ela tá, esse manda para a mesa, manda para o especialista, ele está numa área difusa, numa área nebulosa. Além disso, além desse processo de fluxograma, onde você roda a política e diz o seguinte: eu estou protegendo os interesses do dono do banco, que diz o seguinte: eu não quero que você saia desse fluxo. Além desse fluxo, eu quero que você olhe também a parte documental, para saber se o cara é o cara, se a empresa é a empresa, se ela existe, se ela está registrada. Então você faz, paralelamente, a análise documental, que é a formalização dos processos. Mas você tem uma coisa hoje que é muito mais interessante, que são os modelos desenvolvidos numa base de inteligência artificial, que são os modelos de escoragem estatística. E nós temos alguns modelos. Nós temos um modelo para um cliente prospectivo, um cliente potencial, para você rodar ele nesse modelo de score, que se chama-se Application Score, que é o crédito de entrada, é uma pessoa jurídica que não é cliente. Você tem o Behavior Score, que é o comportamento, é para você saber se eu posso aumentar o limite. Ele já é meu cliente, e eu quero saber o seguinte: eu estou perdendo dinheiro com esse cara, eu estou deixando de ganhar dinheiro desse cara porque eu estou dimensionando mal o risco dele, então eu jogo ele num behavior, e também eu posso ter esse behavior score para me alertar que ele está deteriorando em sua performance, tá? E eu tenho um que a gente chama de fraud score, que é um credit score, que você joga regras de fraude, sejam elas comportamentais ou sejam elas de movimentação. Vou te dar um exemplo claro do que é um processo antifraude. Você tem um cartão de crédito, Fernando Caldas, você entrou numa farmácia agora, 5 horas da tarde, um exemplo, e comprou R$100. Daqui a meia hora você aparece em São Luís com esse mesmo cartão. Então você gera regras dizendo o seguinte: olha, trava, bloqueia e não faz. Então na pessoa jurídica é a mesma coisa. Então você sabe se há a possibilidade de haver algum tipo de movimento que esteja prejudicando a performance da empresa do ponto de vista de crédito. Tá? E você tem, por final, o que a gente chama de score de cobrança. Ele faz um escalonamento da tua carteira de vencidos e gera uma pontuação para você dizer o seguinte: essa parte da carteira de vencidos eu cobro desta forma, esta parte eu mando para o jurídico, esta parte eu mando para uma cobrança externa, esta parte eu vou até 10 vezes, esta parte eu dou um deságio. Então, esses modelos todos são baseados, primeiro, num conceito hoje que é fantástico, que é o Big Data. Você tem uma gama de dados que você... cognitivamente você não consegue tratar, porque você não vai lá e olhar assim e vai dizer: poxa, isso daqui está certo, isso daqui está... Não, você vai pegar esse banco de dados monstruoso, certo? Você vai usar uma ferramenta de análise, que a gente chama de Analytics, e você vai extrair conhecimento na base de dados para transformar esse conhecimento em performance, em resultado. Então a plataforma de gestão de risco de crédito, ela é uma plataforma cíclica em cima dos 6 do crédito, que você tem assim as fases, né? Ou seja, você começa, você analisa, você aprova, você desembolsa, você acompanha, você recebe. Tudo com inteligência artificial. Tudo com inteligência artificial e assim, cada vez mais de forma precisa e rápida. Hoje as fintechs, se você entrar numa fintech,
você colocar o seu CPF, ele vai te dizer rapidamente se você tem ou não crédito e, dependendo da política, vai te dizer por que você o crédito foi negativado. Ou não. Porque também existe aí uma questão que eu te falo. É proibido, não só do ponto de vista de constrangimento, mas é legal de você dizer, eu não vou aprovar para você porque você não faz parte do perfil adequado dentro da minha política. Uhum. Você pode dizer o seguinte, não, você tem crédito, você tem restrição limite, na Serasa, mas você tem restrição na Serasa, Uhum. ou você está devendo, ou Uhum. você está com processo no Tribunal de Justiça, mas você não pode dizer que o perfil dele não é um perfil que seja um perfil para aprovar. Uhum. Tá? Então, a plataforma de gestão de risco, ela é uma plataforma que ela serve para controlar o risco, Uhum. proteger o capital, mas também, sem ela, o empresário não vende. Certo. E aí tem aquele velho dilema entre área comercial e área de risco. De crédito. Se você abrir muito, você corre o risco da Tem inadimplência. pessoal, né? Se área você, comercial... se você abrir muito, o meu risco pode crescer. Uhum. Se você reduzir muito, for muito conservador, eu não vendo. Se eu não vender, eu não performo. Como é que você chega no equilíbrio? Você tendo uma política adequada, você tendo a régua de pontuação dentro daquele modelo de modelagem estatística, onde você olha para o passado para resolver o presente. Tá? Então, a plataforma de gestão de risco de crédito, ela é hoje, eu diria que uma ferramenta imprescindível para quem vende a prazo. Perfeito. Perfeito. E olha, que essa informação e esse conhecimento que Mário está expondo aqui para todos nós, ele é muito importante para você, empresário do varejo, para você, industrial, que tem o seu produto distribuído em toda a região, no Nordeste, né? É importante avaliar o seu departamento de crédito, avaliar a sua área financeira, se realmente tem uma gestão de crédito acurada, sua área comercial, se isso está muito bem estruturado. Se não tiver, fale conosco, fale com o Mário, está aqui presente. Eu só queria encerrar assim, eu digo o seguinte, sempre há, em todas as empresas que eu entro, quase que uma terceira guerra mundial entre a área comercial e a área de crédito. A área de crédito quer proteger o capital. A área de crédito está em finanças. A área de crédito quer proteger o capital. E a área comercial, ela quer vender. Lógico. Certo. Mas eu digo sempre o seguinte, se você conseguir... Ela quer vender, eu quero abrir essa janela, ela quer vender, mas ela pode destruir a empresa. Pois é, mas se você conseguir fazer com que a área comercial perceba que o crédito é uma ferramenta de vendas, você muda a postura. Muito bem. Você muda a postura. Vamos então para o nosso próximo bloco, tá certo? Onde nós vamos fechar esse momento tão rico sobre gestão de finanças e de crédito. Vamos aos nossos comerciais. Encontrar a senha do seu Wi-Fi pode ser mais fácil. É só entrar no site net.com.br/minhanet e acessar Minhanet com o seu login ou fazer o cadastro. Agora, com seu modem net ligado, basta clicar em Senha Wi-Fi Casa para ver todos os dados da sua rede e editar o nome ou a senha. Pronto, você atualizou os dados no site. Agora precisa configurar seus equipamentos com os novos dados. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. 2050. O mundo de hoje é bem diferente do que a minha mãe conta. Ela sempre me falou que o mar era sujo e que muitos animais viviam em extinção. Até que as pessoas se uniram para cuidar da natureza. E o planeta mudou. As florestas estão protegidas. E nas cidades, até o ar está mais limpo. Meu nome é Esperança. Eu agradeço a todos que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor.
Sim, ainda podemos salvar o futuro do planeta. Mas para que as próximas gerações ainda tenham esperança, precisamos todos agir hoje, junto a pessoas como você e eu. O Greenpeace luta pela preservação do meio ambiente, de maneira atuante e independente, pressionando governos e empresas que não cumprem suas obrigações com o planeta. Junte-se a nós ainda hoje para transformar a esperança em realidade, para nós e para as próximas gerações. Greenpeace. O futuro nasce agora. Menina, olha aqui. A nossa loja virtual tá bombando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá brincando? Olha aqui essa consulta que acabaram de enviar. Responde. Vou responder. Não, mas responde rápido, que retorno rápido é metade da venda. Já? Ai, não acredito, que foi? gente. Acabou meu pacote de dados. Dá para o consumo de dados deixar de ser um problema para sua empresa? Claro que dá. Na Claro Empresas, dá para ter apps de mobilidade e redes sociais ilimitados. Claro, sua empresa merece o novo. Senhoras e senhores, agora nós vamos fazer o nosso último bloco e para coroar esse assunto, que é a necessidade do planejamento de caixa. Como planejar o caixa, fontes de recursos, você empresário, você industrial, você do segmento do varejo, vamos ouvir Mário. Mário, fala para a gente qual o melhor caminho, como melhor planejar o caixa das organizações. Fala para a gente. Bom, eu acho que o setor financeiro, ele precisa sempre estar focado em utilizar as melhores ferramentas que existem e que o mercado disponibiliza, né? Então, é inadmissível hoje você trabalhar numa empresa, em qualquer setor, que não tenha um fluxo de caixa. Mas o fluxo de caixa, por si só, ele não é suficiente, né? Você, por exemplo, faz um planejamento, um orçamento para um ano, mas não diz como você vai conseguir suprir as necessidades de descasamento operacional. Certo. Tá? E esse descasamento operacional ele pode ser suprido por empréstimos bancários, por aporte de sócios, por mútuo entre empresas e coligadas, por crédito de fornecedores. Mas eu acho que o planejamento de caixa deve ser uma visão um pouco mais macro. É você olhando o fluxo de caixa, é você dizer o seguinte: eu estou com problemas de caixa na segunda quinzena de março, na primeira quinzena de junho, e eu vou precisar buscar recursos. Ora, por que eu vou esperar chegar a semana para estar cobrindo o buraco do dia ou da semana? Certo. É que nem eu falo para todo empresário. Você, quando faz uma análise de fluxo de caixa, você não pode olhar a semana, você tem que olhar no mínimo o mês ou a quinzena. Porque se você olha a semana, até sexta-feira está uma maravilha, só que você esquece que na segunda-feira de repente tem folha e tem impostos. Então o planejamento de caixa e de gestão de captação de fund, ele tem que ser uma coisa de médio e longo prazo. Perfeito. E você tem que trabalhar com seus fornecedores de crédito, seja na indústria, seja no comércio, seja na área de serviço, e principalmente na indústria, porque ela é o começo de toda a cadeia, e é basicamente quem vai estar financiando o seu intermediário a sua venda ao consumidor. Ele tem que olhar e dizer o seguinte: olha, eu vou precisar desse montante, e trabalhe sempre com um excedente. Então eu preciso captar R$1 milhão. Como é que eu vou captar R$1 milhão? Os bancos têm hoje muita dificuldade em dar aquele crédito que a gente chama de crédito clean, ou seja, só com aval do empresário. Ele normalmente quer que lastreie com garantias acessórias, hipotecas, alienações ou duplicatas. Ok, então se planeje para isso. Se planeje para isso. Por quê? Ao invés de você estar pegando um crédito
de curto prazo, você começa a alongar isso e fica com excesso de caixa, uma reserva para você ter aplicado, mesmo que você esteja pagando por isso. É o famoso swap de taxas. Swap entre contas a receber e contas a pagar. Você vai pagar um pedágio, mas você vai ter dinheiro. E o que acontece com a empresa que tem dinheiro? Ela sempre está preparada para as agruras. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então, eu acho que o conceito de planejamento financeiro com gestão de fluxo de caixa e gestão de caixa, ele tem que ser uma coisa estratégica, tem que estar no radar de todas as empresas. E eu gostaria de focar isso direcionado para a indústria e varejo, certo? É preciso sim. Por quê? Porque você, quando concede crédito, você tem um imponderável que pode acontecer, que é um repique de inadimplência. E repique de inadimplência desestrutura todo o teu fluxo de caixa. E no varejo, principalmente aquele varejo que tem crediário próprio, ele tem um nível de inadimplência um pouco mais elevado do que se ele tivesse financiando através de operadoras de cartão. Tá? Então eu gostaria de deixar isso bem, assim, bem claro e focado, porque o mercado fornece através de ferramentas e de treinamentos específicos esse tipo de prática. Perfeito. Mas precisa muitas vezes que o departamento, a estrutura do departamento, tenha profissionais habilitados, credenciados para gerir, para trabalhar o fluxo de caixa. E que os números... Fazer um orçamento, fazer um fluxo de caixa. E que os números sejam aceitáveis, né? Porque sejam reais. Porque né? eu digo sempre uma coisa. Os cenários sejam concretos. Eu aprendi sempre uma coisa. Quando você está financiando o ciclo operacional, você tem um crédito que você faz a conversão de ativos para liquidá-los. Então eles são autoliquidáveis. Mas quem paga o crédito de longo prazo é o lucro. Não é nem a geração de caixa. É o lucro efetivo. Se você não tem lucro, qualquer empréstimo que você tome e que vai começar a vencer e se tornar custo fixo durante um período, ele tem que ser muito bem dosado para saber o seguinte: a minha empresa é operacional, gera caixa, gera lucro, então eu posso tomar um empréstimo. E sem o profissional com capacidade de reconhecer esses pontos de atenção, ser um profissional que conheça a contabilidade e que possa acreditar nos seus números, e aí entra a questão da auditoria, não só a auditoria de você mostrar para o mercado que você é auditor, mas a auditoria de processo, a auditoria de números, a auditoria para você chegar e dizer o seguinte: olha, eu confio naquilo que está no sistema. Você está pontuando, e é importante que o nosso espectador tenha esse entendimento também, porque nem todo lucro gera caixa. Então, a importância é geração de caixa. Quem gera caixa tem lucro efetivo, tem lucro financeiro. Mas empresas que não geram caixa e têm lucro, e isso acontece, esse lucro não é um lucro financeiro, não vai atender a necessidade da organização. Pois não. Caldas, brilhante. Eu lembro sempre que em alguns treinamentos que eu participei, foi pela primeira vez que eu vi o conceito de lucro econômico e lucro financeiro, certo? E há muita dificuldade nas empresas para você entender isso. O lucro econômico, ele é muito mais importante às vezes do que o lucro financeiro, mas sem o lucro financeiro, você inviabiliza a longo prazo o lucro econômico. Com certeza. Tá? Mário, nesse sentido, olhando todo esse aspecto que você bem pontuou, qual as melhores fontes de recursos para quem está fazendo seu planejamento de caixa, está trabalhando seu fluxo de caixa? Qual a melhor fonte de recursos que ele possa investir? Bom, aí a gente vai para uma análise... captar, né? Captar. A gente vai para uma análise muito de usos e fundos, né? Certo. De contas de ativo cíclico contra contas de passivo cíclico. Então, todo passivo ele vai financiar essas necessidades de giro, né? Então, no curto prazo, quanto mais prazo de fornecedor você tiver, mais barato ela teoricamente seria. Perfeito. E por aí você vai diminuindo, ou seja... É o menor custo de capital. É o menor custo de capital. É muito menor, inclusive, de que se você pegar um empréstimo de sócio, um mútuo de sócio, e ter que remunerá-lo. Inclusive o sócio ser penalizado, porque no ganho de capital ele vai ter o imposto de renda. Perfeito. Bom, a partir daí você tem as operações de antecipação de recebíveis que podem ter uma escala de taxas dependendo da qualidade dos recebíveis.
Certo. Então você, por exemplo, se você é um varejista e tem muitas vendas em cartão de crédito, hoje você tem uma gama de ofertas de antecipação. Existe uma guerra entre as bandeiras, que você tem antecipações hoje, às vezes abaixo de 1,5% para fazer o teu financiamento. Perfeito. Que é um absurdo se a gente olhar para o mundo civilizado, mas que dentro do país é muito interessante. Tá? No longo prazo, infelizmente, a gente cai naquela questão de que, se for alguma coisa do ponto de vista onerosa, nós vamos estar nas mãos de agentes públicos, de estruturas estatais. Certo. Você tem também como fazer, se você tiver dentro da sua carteira operações de comércio exterior, você pode conseguir linhas de exportação e importação de longo prazo e poder se permitir, inclusive, ganhar recursos, porque você realiza antes para pagar depois, e todo esse valor que você realizou antes, você aplica no mercado financeiro, diminuindo, inclusive, o custo. Olha aí. Tá? Diferenças de fontes de recursos. Né? Você pode ter também a participação de equity dentro de uma estrutura que ela pode ser parcial, passageira, ou pode ser definitiva para um processo de venda futura ou abertura de capital. Então, no longo prazo, a gente tá preso numa quase armadilha, porque você não consegue linhas de longo prazo em bancos comerciais tradicionais. Perfeito. A não ser linhas, por exemplo, do IFC, do Banco Mundial, de organizações fomentadoras. Mas para você ter isso, você precisa ter toda uma governança que é quase que impensável hoje, fora desse mercado das 300, 400 empresas, você conseguir alguma coisa nesse nível. Olha, Mário, infelizmente o mercado brasileiro é assim. Você é capital aberto, são 300 a 400 empresas. Se for um sistema financeiro, são 6 bancos. É pior ainda, né? Uma concentração muito forte. Isso tudo precisa mudar, né, Mário? Precisa. E eu queria aqui dar uma sugestão, porque assim, tem muitas estruturas hoje, principalmente quem financia, e aí eu vou focar um pouco para... Pode ser indústria, porque a indústria está começando a trabalhar com isso, e o varejo, principalmente o varejo que tem crediário próprio. Que o crediário próprio, ele tem aquela questão de que você tem uma taxa do imponderável, que é a inadimplência do primeiro corte, né, que você não sabe quanto você vai receber, mesmo que você tenha processos muito bem estabelecidos. E muitas vezes você tem obrigações com folha, com fornecedores, com impostos, e você fica descasado porque uma grande parte do teu capital está colocada para financiar a tua carteira de recebíveis, mesmo que você tenha recursos onerosos de banco financiando também. Então, alguns empresários estão começando a constituir fundos de recebíveis, certo? Você já está entrando em investimento. Muito bom. Falamos até agora de captação de recursos, mas agora vamos entrar. E o excedente de caixa? Vamos investir aonde? Mas não é só excedente de caixa da empresa. O fundo ele tem que ser olhado para o conceito dos sócios ou da rede de relacionamento que os sócios têm, porque o fundo de investimento ele é uma coisa muito específica, ele está debaixo do guarda-chuva da CVM. São tantos fundos, qual o fundo especificamente? São os fundos de direitos creditórios, que ele é específico para financiar antecipação de recebíveis. Certo. Fala um pouco Veja só, os fundos de recebíveis, eles são personalidades jurídicas que têm a legislação monitorada pela CVM. Certo. Tá? São auditados pelo Banco Central, ele tem dois tipos de fundos. Tem os fundos que são abertos ao mercado, e tem aqueles fundos que são fechados e que você pode fazer coisas que dentro do fundo aberto você não pode fazer. Por exemplo, não determinar prazo, não determinar concentração para operações, enfim. Você tem uma série de regras. E os fundos, eles têm dois tipos, basicamente dois tipos de cotas. São fundos de investimento que você pode comprar na prateleira. Tá? Então, você tem as cotas subordinadas, tá? Que são as cotas de quem está gerindo o risco do fundo, tá? E ele é responsável pela inadimplência do fundo. Tá? E tem as cotas sêniores, que é de quem vai investir. Muito bem, muito bem. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a Mário, né, que trouxe esse banho de informação de gestão de finanças, de gestão de crédito, e agora
encerra a sua fala com a mensagem, Mário. Que mensagem você gostaria de dar, de trazer para o nosso executivo, para o nosso empresário que está nos assistindo? Bom, eu acho que a mensagem que eu poderia dizer é o seguinte: independente do que o governo vai ou não fazer, que você olhe internamente para os seus processos, para o processo de inovação, de atualização tecnológica, capacite seus funcionários, entenda o seu negócio e veja o que acontece no mundo. Porque o ambiente externo, ele é muito ágil, ele é muito rápido. E você, se não tiver atento, você pode ter problema. Você tem que sair debaixo da luz do poste, né, Mário? Exatamente. Tem que descobrir novos mercados, novas tecnologias, levar essa nova tecnologia para o seu negócio, porque às vezes o problema de caixa que o seu negócio está enfrentando, ele não começou no financeiro, ele começa na fábrica, no produto em si, né? E termina, logicamente, no financeiro. Olha, termina na contabilidade, registrando o prejuízo, né? Então, tá aí a mensagem que Mário deixa conosco. Agradecemos a você, nosso telespectador, nosso executivo e empresário que está nos assistindo. Acompanhe o nosso programa na One TV, canal 188 da NET. Ele passa toda terça e quinta-feira, às 7 horas da manhã, e nas quartas, sextas e domingo, às 22 horas. Nos siga no YouTube, tá certo? No canal do YouTube, e aguardamos você no nosso próximo programa. Muito obrigado a todos e até mais no Ponto a Ponto com Fernando Caldas.